será que o juízo da Flórida poderia entender que o Alexandre de Moraes já está intimado pelo fato dele ter ciência pelas redes sociais e pela imprensa que existe esse processo contra ele nos Estados Unidos? Se o próprio ministro Alexandre de Moraes adota esse entendimento para dar como citado o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, então pera um pouquinho, então o ministro Alexandre de Moraes está no Brasil, mas a justiça americana está tentando intimá-lo e não consegue achá-lo. Será que o Paulo Figueiredo pode chamar o ministro Alexandre de Moraes também de foragido? Porque a situação se equivale, né? Trump ameaça taxar países do BRICS em 10% muito em breve. É isso mesmo. O presidente Donald Trump subiu o tom contra os BRICS e disse nesta terça-feira que os países que pertencem ao grupo formado por países como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul serão taxados em 10% muito em breve. Tudo bem se eles quiserem jogar esse jogo, mas eu também sei jogar. Então qualquer país que estiver no BRICS vai receber uma tarifa de 10% só por esse motivo, afirmou o presidente norte-americano. A declaração foi dada em coletiva na Casa Branca. E por ordem de Trump, Justiça dos Estados Unidos dá 21 dias para Moraes se manifestar. É isso mesmo. A Justiça da Flórida, nos Estados Unidos, intimou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na última segunda-feira, após uma ação judicial movida pela Trump Media, empresa vinculada ao presidente Donald Trump, e pela plataforma de vídeos Rumble. As companhias alegam que Moraes teria violado leis norte-americanas ao determinar bloqueio de perfis e conteúdos que também operam no território dos Estados Unidos. O documento emitido pela Corte norte-americana estabeleceu um prazo de 21 dias para que o ministro brasileiro apresente uma resposta formal sob a pena de ser julgado à revelia. A ação faz referência à suposta prática de censura por parte do magistrado, cujas decisões teriam afetado o acesso de usuários e empresas norte-americanas a redes sociais, gerando consequências comerciais e políticas. A petição reforça que, em caso de ausência de contestação no prazo determinado, uma sentença poderá ser proferida com base apenas nas alegações da acusação. Essa é a segunda vez que a Justiça dos Estados Unidos estabelece um prazo para Moraes. Bogo, é mais um capítulo aí nessa história do ministro Alexandre de Moraes censurando cidadãos norte-americanos, ou cidadãos, como prefere a primeira-dama do Brasil. Pois é, João, é um caso interessante, porque só um esclarecimento, o Moraes ele não foi intimado. O Tribunal da Flórida, né, nos Estados Unidos, da Justiça Judiciária da Flórida, ele expediu a intimação, mas o Moraes não foi intimado, que por sinal, né, não estão conseguindo intimar o ministro Alexandre de Moraes. É estranho, né? Porque o ministro, como um servidor público, ele deveria estar aonde? No Supremo Tribunal Federal trabalhando, né? Enfim, acho que não tem muita dificuldade em encontrar o ministro numa sessão pública, no plenário, no pleno, ou na primeira turma, por exemplo, vai começar a ouvir a primeira turma ouvir as testemunhas dos acusados, né, na ação do golpe, né? Agora, acho que seria fácil, né, intimar o ministro Alexandre de Moraes, mas, para todos os efeitos, ele não está sendo intimado. Agora, eu fico pensando o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, ele trata o Paulo Figueiredo como foragido. O Paulo Figueiredo está há 10 anos nos Estados Unidos, tem o visto americano, situação dele legalizada, residência fixa nos Estados Unidos, e o judiciário brasileiro conhece o endereço do Paulo Figueiredo. E mesmo assim, o Alexandre de Moraes, ao invés de expedir uma carta rogatória para citar o Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, ele não. Ele acaba tratando o Paulo Figueiredo como foragido. Tá, vamos trocar então a situação. O ministro Alexandre de Moraes está no Brasil, mas a justiça americana está tentando intimá-lo e não consegue achá-lo. Será que o Paulo Figueiredo pode chamar o ministro Alexandre de Moraes também de foragido? Porque a situação se equivale, né? Tem os meios legais. Outra situação, será que o juízo da Flórida
poderia entender que o Alexandre de Moraes já está intimado pelo fato dele ter ciência pelas redes sociais e pela imprensa que existe esse processo contra ele nos Estados Unidos? Juridicamente não, né? Mas se o próprio ministro Alexandre de Moraes adota esse entendimento para dar como citado o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, então, pera um pouquinho, então, será que a justiça americana também poderia ter ali o Alexandre de Moraes como intimado? É o procedimento que ele adota, ele não poderia questionar, né? Outra situação, se um jornalista fizesse uma matéria, ou existem, na verdade, essas matérias existem, que o tribunal foi acionado para se manifestar sobre o processo da Trump Media, e aí o tribunal não quer se manifestar. O Alexandre de Moraes pode usar uma matéria dessa aqui, publicada nas redes sociais, para comprovar a intimação do ministro Alexandre de Moraes? Juridicamente não, né? Mas o ministro Alexandre de Moraes entende que pode intimar desse jeito, inclusive intimando como intimou o X, né? Pelas redes sociais. Então eu fico me perguntando, se o Tribunal da Flórida usar a mesma régua que o ministro Alexandre de Moraes, ele será julgado à revelia. E aí? Ele vai poder reclamar? Porque se ele reclamar na condição de relator desse processo do fim do mundo, né, do caos, da farsa, enfim, ele não poderia dar seguimento contra as vítimas que ele está adotando esse entendimento, né, nesse sentido. Então, olha a situação como fica, cada dia fica pior, fica mais tenebrosa a situação do ministro. Por que do ministro? Porque ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele está no centro de tudo isso aí. Não dá para compararmos a situação dos réus, até dos indiciados, né, em outros processos que estão sendo perseguidos por esse ministro. Ele não pode se igualar, porque ele, em tese, pelo menos, deveria ser o garantidor da Constituição Federal no Supremo. Agora não, pelo que acontece aqui agora, não sei, não posso alegar que ele está se esquivando de ser intimado, mas me chama muita atenção que um oficial de justiça aqui no Brasil não consiga achar o ministro Alexandre de Moraes para entregar uma intimação. Mas fica aí a curiosidade. Será que ele pode ser tratado também como foragido, assim como ele está tratando o jornalista Paulo Figueiredo? Bogo, agora quando a gente fala de processo, né, mencionando aqui a Justiça dos Estados Unidos, você como advogado, caso exista uma condenação de Alexandre de Moraes nesse processo que é movido por Donald Trump, o que a gente pode esperar de condenação? Uma multa? Uma restrição de entrada nos Estados Unidos? O quê? Veja, esse processo nos Estados Unidos, o que eles pedem aqui é para que as decisões ilegais, a ofensa à soberania americana, não seja levada em consideração. Para que perfis, por exemplo, de cidadãos americanos ou residentes nos Estados Unidos, qualquer forma legalizado nos Estados Unidos, que a ação do Alexandre de Moraes não tenha validade nos Estados Unidos. E, João, é uma coisa óbvia. É óbvio que a caneta do Alexandre de Moraes não tem poder nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes não tem poder para mandar prender cidadão americano, não tem poder para derrubar redes sociais no território americano, não tem poder para censurar, para restringir o alcance, por exemplo, como já aconteceu com o Alan dos Santos, derrubar contas nos Estados Unidos. É uma situação óbvia, só que esse óbvio na época do Biden e da USAID, na época que o Barroso pedia apoio ao Departamento de Estado americano para interferir na concepção, na eleição aqui do Brasil, isso, apesar de óbvio, mas não era o que acontecia. Então, o que as empresas americanas estão pedindo no Tribunal da Flórida, no Tribunal americano, é o seguinte: olha, a caneta do Xandão não vale aqui nos Estados Unidos. Esse é um tipo de processo onde é óbvio, ele pode ser multado, mas aí teria a soberania brasileira, onde não teria como avançar as fronteiras para penalizá-lo no Brasil. Situação completamente diferente é a aplicação das sanções OFAC da Lei Magnitsky. Aí não.
Porque aí não se trata de uma ofensa ali a empresas americanas, a uma intervenção na soberania americana para prejudicar empresas privadas. Aí seria ofensas aos direitos humanos que são ali amparados por tratados de direito internacional, assim como o Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, aonde o Brasil é signatário. E os tratados de direitos internacionais, aonde o Brasil acaba recepcionando, ele tem poder de emenda à Constituição. É como se fosse uma norma constitucional. Então o Brasil é obrigado a receber e proibir e coibir, né, ofensas aos direitos humanos. A gente sabe que não é isso que está acontecendo, porque o Executivo está de mãos dadas ali com o Judiciário, o Lula não governa se não tiver o Supremo, enfim, há uma perseguição tremenda. Mas são situações diferentes. Uma dessa ação civil que a Truth Social, do Media Truth Social, né, do presidente Trump entrou, que com certeza tem a previsão de aplicação de multas ali nos Estados Unidos, mas é diferente do processo da aplicação da Lei Magnitsky, que, coincidência ou não, também está nas mãos do presidente Trump, que basta ler uma ordem executiva, não tem que passar pelo Judiciário, não tem que passar pelo Congresso, é óbvio, né? Tem todo um levantamento, um procedimento, provas passando por... lá são secretarias, né? Não são ministérios, mas enfim, passando por vários secretários, mas ao que constam, o Marco Rubio, já deu o despacho dele, já estaria na mesa do presidente Trump para a aplicação dessas sanções e que sim, terão impactos e muito fortes aqui no Alexandre de Moraes. Não no Brasil, pelo menos não por enquanto, né? Mas em princípio no ministro Alexandre de Moraes. Ah, Borgo, mas tem a soberania do Brasil. Tudo bem, ué. As sanções vão ser aplicadas. Onde tiver ligação com algo que os Estados Unidos possam interferir, por exemplo, no sistema SWIFT. Quem ajudar o sancionado pela lei Magnitsky pode também ser sancionado, né? Os Estados Unidos, eles trabalham em teia. Eles vão para cima de um e quem está ajudando aquela pessoa, seja parentes, amigos, laranjas, né? Tem gente que gosta de usar uma laranjada, mas acaba estendendo. Então, a partir do momento que vier uma aplicação da Lei Magnitsky, as sanções OFAC, né, no Alexandre de Moraes, ele vai ter dificuldades de operar o seu dinheiro em bancos. Ele pode levar lá para a Rússia, né, João? Porque lá eles não aceitam, eles não trabalham com o sistema SWIFT. Mas lá é meio perigoso, né? Porque pode levar o dinheiro dele para lá e o dinheiro dele sumir. Geralmente ali, eu vi uma entrevista, uma matéria ontem, acho que um ministro, um funcionário do governo russo, que acabou sendo demitido pelo Putin e logo em seguida acharam ele morto, né? Então lá na Rússia é meio complicado, mas Cuba também é um bom lugar, viu? Para quem for aplicado a lei Magnitsky, Cuba é um lugar bom para levar dinheiro. A Venezuela, Nicarágua, são locais bacanas. Coreia do Norte é um lugar bacana para esse pessoal levar dinheiro. O Irã, né? A China, que já que eles são amigos, né, desses regimes, do Irã, da Rússia, da China, da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua, já que eles são companheiros, né, pega o dinheiro e aplica lá. Bom, a gente segue agora com Rodrigo Constantino, trazendo o seu comentário diário aqui na Auriverde. O presidente Donald Trump resolveu entrar de jeito, de vez, com vontade, na questão eleitoral brasileira. Publicou uma mensagem enorme nessa segunda-feira, terminando com "Deixem Bolsonaro em paz", e constatando o óbvio que todo mundo sabe, que ele vem sendo perseguido por um sistema que não se mostra mais justo. Veja, Donald Trump é alguém ocupado. Tem questões geopolíticas, guerra tarifária no mundo, acabou de conseguir aprovar uma grande um projeto de lei enorme no Congresso americano. Ele tem, digamos assim, mais o que fazer. Se ele coloca o Brasil dessa forma como prioridade, não é para achar que ele está blefando. Acho que depois do Irã já ficou claro que ele ameaça para dar chance de recuo, mas que se o adversário não recuar, ele vai agir. Ou seja, aumentaram muito as chances de uma lei Magnitsky, de uma punição severa a ministros da Suprema Corte brasileira. E claro que a esquerda ia reagir da forma que reagiu. O Lula lendo notinha do Itamaraty, porque não é ele que escreve essas coisas, dizendo soberania nacional, não queremos imperador na questão do BRICS. O BRICS virou um bloco, ele sim, defensor de autocracias, ditaduras. Se tem alguém que não é imperador é o Trump. E
dizendo que não vai aceitar interferência no Brasil. Bom, há poucos dias atrás ele estava na Argentina com uma plaquinha Cristina Libre, ignorando as leis e a justiça do país vizinho. Ele também mandou um avião da FAB pegar uma corrupta no Peru. Isso aí pode. Pode também pedir ajuda ao Xi Jinping, ditador da China, para ajudar na censura no Brasil. Isso não é interferência. E a USAID ou o próprio Joe Biden podem também interferir no Brasil, mandando recadinho para militares e dando pitaco nas nossas eleições. Isso aí a esquerda não vê problema. Ela se incomoda com o Trump dizendo o óbvio. De novo, Trump não está apenas sendo verborrágico, garganta. Ele está avisando que vai agir. E muita gente fica com um pouco de receio, porque vai dar munição para a esquerda bancar a vítima. Gente, se na Venezuela, antes de virar a Venezuela, houvesse alguma chance do governo americano pressionar para impedir esse destino, isso não seria louvável? É óbvio que seria. O Brasil vive um estado de exceção, vive uma ditadura de toga, todo mundo já sabe disso, e é muito bom e muito importante ter o homem mais poderoso do mundo disposto a agir, pelo visto, e focando, priorizando essa questão no Brasil. Talvez seja nossa única chance, porque, claro, os brasileiros deveriam resolver os próprios problemas, mas está difícil, ainda mais com esse Senado. Senador, o senhor citou a possibilidade da representação contra o juiz por essa decisão. Agora, tem também, acho que um pedido de impeachment. Conversando com o senador Eduardo Girão, temos a informação que o senhor e o senador Eduardo Girão estão assinando o pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal, senador? Sim, eu sempre assinei, mas agora nós vamos assinar, né? É o impeachment dele e o impeachment da Carmen Lúcia, né? Por ter nos acusado, nos atacado a todos os brasileiros, 213 mil de tiranos, né? Então ela precisa ser impeachmentada, né? Ela que lá no Supremo diz que a liberdade de expressão não se pode censurar, a censura é um crime, mas ela ia votar pela censura só aquela hora, né, por algumas semanas. Isso é muita insanidade, essas pessoas estão senil, eu acho, ou, na verdade, elas não são quem são. Quando eu digo que essa gente toda foi um estelionato no Senado, um estelionato quando eles foram ser sabatinados, mentiram pra caramba, porque eles vendem a mãe ali para poder botar a toga nas costas, e agora eles estão achando que o Brasil é deles. Vê esse Gilmar Palusa aí, que desgraça que eles foram lá falar, disseram que eles são o poder moderador no Brasil, e o Brasil já vive um presidencialismo, como é que se diz? Um presidencialismo semipresidencialismo? Semipresidencialismo, porque o moderador é o Supremo, e o Supremo, na verdade, hoje está legislando e está falando, está indo até inauguração de rede de esgoto. Isso é uma brincadeira, cara. Isso é uma brincadeira, então nós não podemos suportar isso. Agora, nós só temos um lampejo, é 2026. Ou elege dos 450 ou 45 senadores que estejam dispostos, que amam o Brasil, que não tem medo, que não põem o galho dentro, que tem sangue no olho para impeachment essa rapaziada, ou então o último apague a luz, porque acabou tudo mesmo. Esse é o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo. Senador, muito obrigado por conversar com a audiência da Auriverde Brasil mais uma vez. Nós estamos de portas abertas sempre que o senhor precisar trazer mais informações para a nossa audiência. Obrigado, de coração. Obrigado, senador. Grande abraço. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.